Olá pessoal, tudo bom? E como é que vocês estão? Tô ansiosa pela live hoje. Vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre a menopausa, na verdade, o climatério e a saúde óssea. É um assunto super importante para todas as mulheres, porque cada vez mais a gente tem vivido após a menopausa, cada vez mais a gente tem vivido no sedentarismo, então tem chegado com menos estoque de osso na menopausa. Então é um assunto que eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo. Eu vou falar hoje com a doutora Tarsila e eu vou ver se eu consigo colocar ela aqui. Olá, boa noite. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Boa noite a todos. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Deixa eu ver se eu tô aqui no ângulo certo. Menina, Tá olha, bom, eu tô, né? graças a Deus que existe filtro do Instagram, porque eu acabei de fazer um procedimento. Também Eu tô tô muito feliz toda. que existe, porque hoje só misericórdia, a olheira tá assim pulando. Eu acabei de fazer um procedimento. Ainda dá pra ver um pouquinho aqui, ó, o roxinho. Foi o que você fez? Vai fazer em mim? O que é? Menina, eu fiz um, Eu eu quero. fiz, Sei nem o que é, mas eu quero. fiz um encabulhamento, Gosto. botei uns negócios. Menina, botei um monte de coisa. Pronto, pois você vai fazer em mim, viu? Pode se preparar. Vamos lá, Ainda bem. pede. Já tava tão preocupada, mas ó, deu certo. O Instagram me salvou. Gente, hoje a gente vai falar sobre menopausa e saúde óssea. Para quem veio pelo Instagram de Tarsila, eu já vou logo me apresentando. Meu nome é Patrícia Freire, eu sou médica e meu foco aqui no Instagram é medicina do estilo de vida, nutrologia, vida saudável, emagrecimento, essas coisas. E para quem veio pelo meu perfil, Tarsila, se apresente. Boa noite a todos. Eu sou Tarsila Fontes, colega e amiga de Patrícia, sou médica reumatologista, formada aqui pela UFRN, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho residência em clínica médica pela Santa Casa de São Paulo e tenho residência em reumatologia pela USP, certo? Como reumatologista, me interesso por vários assuntos da clínica médica e no contexto do climatério, da perimenopausa, hoje a gente vai conversar sobre saúde óssea nesse período. A gente sabe que o climatério, né, Patrícia vai falar as definições aí daqui a pouco, não é isso, Patrícia? O climatério é um divisor de águas na vida da mulher, porque marca aí o final da fase reprodutiva da vida feminina e pode ser marcado por uma série de alterações físicas, fisiológicas, psíquicas, né, mentais e que precisam cada vez mais que a gente estude esse assunto. Porque não basta envelhecer, né? E a gente sabe que nos estudos populacionais nós estamos vivendo cada vez mais, felizmente, com os avanços na infectologia, no tratamento de doenças infecciosas, de doenças cardiovasculares, de doenças crônico-degenerativas, estamos sobrevivendo mais a elas. E é importante que a gente pense não só no número de anos vividos, mas em número de anos vividos com qualidade. E falar da qualidade de vida no climatério é um ponto de interesse e de atenção que nós, médicos, devemos ter em qualquer especialidade, porque a gente vai pegar pacientes em todas as áreas, falando sobre efeitos em vários órgãos e vários sistemas nesse período, né, Patrícia? Isso é verdade. Olha, a Denise está dizendo que ama a gente. Denise, Já saudade. perdeu 34, viu? 34 Respeite. quilos, Parabéns, ó. Denise. Parabéns. Sucesso. Legal. Gente, então, acho que a primeira coisa é a gente definir o que é o climatério, o que é a menopausa. Porque, na verdade, a gente chama de menopausa, e eu estou chamando de menopausa no Instagram, porque é o que o pessoal, é o nome que a gente usa. Mas menopausa, na verdade, é igual a menarca. Vocês lembram da menarca? A primeira menstruação. Então, a menopausa, ela é o fim do ciclo. Então, a gente começa na menarca
e termina na menopausa. Então, é apenas um evento, é a última menstruação. Mas, na verdade, o período que a gente passa não é a menopausa. O período, a gente chama de climatério, tá? Então, o climatério, ele começa nos primeiros sintomas, nos primeiros sinais de declínio hormonal, e ele vai até a pós-menopausa, após os últimos sintomas do declínio hormonal. A perimenopausa é aquela parte perto da menopausa. Então, na verdade, a maioria das pessoas reclama muito do climatério, principalmente a perimenopausa. Então, eu vi uma definição bem interessante, o cara falando que, assim, é o contrário da adolescência. Então, a mesma grandeza de alterações que a gente tem na menopausa, aliás, na adolescência, nós temos na menopausa. Vem o menacme, né? Que o menacme é uma data. É isso? É a data em que a mulher menstrua pela primeira vez. Da mesma forma que nós temos o menacme, nós temos a menopausa, que é a data em que a mulher menstruou pela última vez. E ao redor desse período do menacme e da menopausa, nós temos manifestações clínicas, sinais e sintomas, não é isso, Patrícia? Que vão marcar esse período. Então, próximo ao menacme, as mulheres, as meninas, vão começar a desenvolver caracteres sexuais, não é isso? O aumento de volume das mamas, o desenvolvimento da genitália, a maturação dos ovários, que vai culminar esse processo no primeiro ciclo menstrual, na primeira menstruação. De forma semelhante, a mulher que está naquele período da perimenopausa, se aproximando do período de parar de menstruar, também vai ter alterações clínicas, sinais e sintomas que vão marcar esse período. E é isso que a gente vai conversar hoje sobre esses sinais e sintomas que rodeiam o período do final da vida reprodutiva da mulher. Que a gente erroneamente chama de menopausa, mas na verdade não é. Então, o que acontece? Os sintomas mais evidentes são os fogachos, o ressecamento vaginal, a irregularidade menstrual, irritabilidade, né, que são as oscilações do humor, a diminuição da libido, fadiga. Então, existem sintomas que são bem característicos. E alguns sintomas que podem ser causados pela menopausa, aliás, pelo climatério, mas que são mais inespecíficos. Só que existem uns que são ainda mais complexos, os escondidos, que são a nossa saúde óssea e a nossa saúde cardiovascular. Perfeito. E hoje a gente vai falar da nossa saúde óssea. A gente não vê a deterioração óssea. A gente não vê que o osso está ficando mais fraco, mas ele está. Na verdade, o que a gente vê, o que a gente pode ver, são alterações de mais dor articular, né? Então, a dor articular ela pode ser percebida. A dor articular, nesse período perimenopausa, ela pode ser multifatorial. A literatura reconhece uma entidade chamada artralgia do período perimenopausa, certo? No entanto, isso é um diagnóstico de exclusão. Por quê? Porque também nesse período em que a mulher está se aproximando da menopausa, né, a brasileira ela entra em parada da menstruação por volta dos 47 aos 50 anos. Que também é um período em que você encontra uma maior ocorrência de outras causas de dores articulares que são muito comuns nas mulheres, como, por exemplo, a osteoartrite, que é a artrose, ela pode começar a se manifestar nesse período. As síndromes dolorosas crônicas, como a fibromialgia. Também esse período é o período de maior incidência de artrites inflamatórias autoimunes, como a artrite reumatoide, por exemplo. Então, a gente tem uma série de fatores que podem ser concorrentes ali para o surgimento de dor articular nesse período. Então, a gente precisa de uma avaliação médica básica, não precisa de milhões de exames, a clínica vai guiar isso aí, para a gente diferenciar o que é a dor própria da menopausa de o que está acontecendo ser ainda algo concomitante a ela, como a fibro, como a artrose, como uma série de outras condições. Lembrando também... Eu lembrando agora que a gente tem a dor do crescimento quando é adolescente.
que a gente tem um aumento na velocidade, né? O pico de massa óssea, que é fisiologicamente, né? A gente cresce porque a gente aumenta de tamanho, né? Isso, nossos ossos vão aumentando de tamanho, de comprimento. Nesse período, a gente tem o osso com um predomínio da formação óssea, para a gente crescer. Esse pico de massa óssea, ele vai se consolidar em torno dos 20 a 25 anos de idade, certo? E sofre muita influência da genética daquela criança, daquele adolescente, da ingestão dietética de cálcio, se aquela criança é uma criança que se nutre bem, porque isso vai ter influência diretamente no que ela vai alcançar de pico de massa óssea. Se ela vai chegar aqui, se é uma criança que é estimulada a fazer atividade física, hoje a gente tem muito criança sedentária, criança de apartamento, né? Isso interfere muito no pico de massa óssea. Se a criança tem uma nutrição adequada, se a criança tem alguma tendência genética a ter um raquitismo, verificar os níveis de vitamina D. Então, a gente tem esse pico em torno dos 20 a 25 anos. A partir desse período, todos nós, homens ou mulheres, vamos começar a ter um predomínio da reabsorção óssea em vez da formação óssea. O osso ele não é um tecido que fica ali parado, cresceu, acabou. Ele está constantemente se remodelando. Esse processo contínuo de formação e reabsorção do osso, nós chamamos de remodelação óssea. Isso acontece ao longo de toda a nossa vida. Só que, quando estamos crescendo, vai predominar a formação óssea. Quando estamos envelhecendo, vai predominar a reabsorção. Então, a partir dos 25, nós vamos perdendo o osso lenta e gradualmente. No período do climatério, com a privação hormonal, com a diminuição dos níveis estrogênicos, essa perda óssea que ela vinha num ritmo mais lento, ela despenca mais. Principalmente nos primeiros 10 anos após a parada da menstruação. Então, os 10 anos pós-menopausa são o período mais crítico para a mulher perder massa óssea, porque essa reabsorção que vinha nesse ritmo, ela dá uma acelerada. Depois de 10 anos, ela volta a um ritmo semelhante ao do homem. E a gente sabe que isso tem relação direta com os níveis de estrógeno, né? Se a gente entende que o período do climatério é o período em que os ovários entram em falência, nessa produção de hormônio, os ossos vão sentir de alguma forma, porque existe receptor estrogênico no osso. Exato. E aí, como é interessante que a gente tenha uma poupança óssea. Então, Exato. assim, quem me segue há mais tempo sabe que eu gosto de economia. E é interessante o quanto saúde e finanças, economia tem a ver. Porque do mesmo jeito que você tem que fazer uma poupança financeira, né, para seu envelhecimento. Para seu envelhecimento, você precisa fazer uma poupança de saúde. Então, quanto mais osso você tem, mais segurança você tem, né? Mais você justamente por conta desse pico de massa óssea, né? Quanto maior o seu pico de massa óssea na juventude, melhor para você, porque uma perda que pode passar pouco percebida para você pode ser maior para outra pessoa que já não atingiu aquele pico que você atingiu, né? Então, assim, e poupança óssea também tem a ver com poupança muscular. Os estímulos que levam ao ganho de massa muscular também levam ao ganho de massa óssea. Então, é difícil até desacoplar um processo do outro. Mas fazer uma boa poupança de massa óssea também vai lhe economizar dor de cabeça no futuro, quando a gente pensa no envelhecimento de qualidade, um envelhecimento saudável, né? É muito comum que as pessoas ainda pensem que o envelhecer seja um processo doloroso, seja um calvário para muitas pessoas. Mas não é normal envelhecer com dor. É comum envelhecer com dor. Existe uma diferença entre o que é normal e o que é comum, certo? O que é comum? É aquilo que acontece com frequência entre as pessoas. Vou dar um exemplo. É comum que haja assaltos no bairro do Tirol. Um exemplo, certo? Mas não é normal. É normal que ocorram assaltos? É aceitável? Então, não é aceitável mais envelhecer com dor. Muitas pessoas envelhecem com dor porque muitas pessoas são sedentárias, têm hábitos de vida inadequados, alimentação inadequada, não controlam o estresse,
né? Não tem bons relacionamentos na vida. Então, tudo isso contribui para que o envelhecer seja difícil para grande parte das pessoas. Hoje, o foco da medicina, né, não é simplesmente aumentar nossos anos de vida, porque nós conseguimos isso já. Nós aumentamos muito nossos anos de vida, Sim. que em inglês é o lifespan. Em português seria anos de vida, duração da vida. Mas o nosso foco é o health span, é a duração da saúde. É o tempo de vida saudável. Então, esse é que tem que... hoje é o foco para a gente aumentar. Porque não adianta você passar os últimos 20 anos da sua vida cheio de limitações. A ideia faz é que você sentido viver viva assim, bem, né? até o fim. Como a Até gente o viu, fim por de vida. exemplo, que morreu recentemente, o Abílio Diniz. Abílio Diniz, ele teve uma vida saudável, uma vida plena, que muito jovem não consegue. Fisicamente, cognitivamente, financeiramente, ele pôde deixar um legado de saúde em vários aspectos da vida dele, né? Então, realmente, Abílio é para usar um termo atual, um case de sucesso, né? No Exatamente. envelhecimento. Não é Então, verdade, Patrícia? exatamente. Ele só ficou ruim no final. Ele viveu saudável até o fim. Então, assim, essa é a ideia que nós queremos fazer, é viver assim. E para isso, a gente precisa se preparar desde a infância. Você viu. Idealmente, desde criança. A gente precisa fazer uma poupança óssea aos 25. 25, gente. Então, até os 25 anos, a gente tem que fazer a poupança óssea. Então, uma coisa que eu passo muito para os pacientes, eu tenho muita paciente jovem, assim, filhos pequenos, com filhos pequenos. E aí é muito bonito você ver a mensagem de estilo de vida, porque a pessoa vai mudando os hábitos dela e da família. Então, você vai deixando um legado de saúde para os seus filhos. Você vai sendo um exemplo de saúde para os seus filhos. Então, seus filhos vão aprender pelo seu exemplo, né? Vão aprender pelo exemplo, não é você dar palestra, é você mostrar a ele que você está tomando atitudes. Exatamente. Você viver aquilo, tá? Então, isso é importante. Então, para você ter saúde óssea na menopausa, começa lá atrás. Então, se você tem filhos pequenos, você começa a se preocupar com eles agora, tá? Mas isso não quer dizer em absoluto que uma pessoa adulta que não teve essa instrução, porque muitas vezes a nossa geração não teve essa instrução, né, de começar uma poupança para o envelhecimento desde muito pequeno, nunca é tarde para começar. Não vamos ter a mesma tranquilidade que uma pessoa que conseguiu alcançar um pico de massa óssea alto, né? Mas também depende da genética de cada indivíduo e dos hábitos de vida que ela mantém na idade adulta. Prática regular de exercícios físicos, controle de peso corporal, né? Quando a gente fala em pacientes obesos, né? Embora na teoria essas pacientes com IMC alto, elas experimentem menos sintomas climatéricos, e a gente vai explicar por quê, mas isso não é interessante do ponto de vista cardiovascular, né, e metabólico, não é isso, Patrícia? Sim. A gente sabe que o climatério, a perimenopausa, ele traz também um aumento do risco cardiovascular, e a obesidade se soma a esse risco cardiovascular próprio da mulher em torno dos 50 anos. Então, não é que você não possa começar hoje, tomar sua consciência hoje. É importante que você faça isso assim que você se der conta de que isso é necessário, não só para viver mais, mas para viver bem esses últimos anos de vida lá na frente. Né? Então, qualquer um pode começar a sua poupança de músculos, como está dizendo Ângela, né? Sua poupança de saúde na hora que for possível e que se der conta. Mas que se a gente puder transmitir isso para gerações mais jovens, vai ser melhor para eles. Isso, nunca é tarde, a gente sempre consegue melhorar, tá? A gente vê, quem presta atenção no Instagram, vê as transformações de pessoas idosas, que não tem limite de idade, dá para melhorar em qualquer idade. Então, se você não teve uma poupança óssea boa, mais um motivo para começar a maromba agora, tá? Então, já começa a se cuidar.
Exato. Agora, vamos, então, a gente já falou do passado, o que é que a gente pode fazer quando a gente já chega na menopausa? A primeira coisa que tem que ser feita é, se não há contraindicação, a terapia hormonal ela é muito importante. Tá? A deficiência de estrógeno acelera todo o processo. Por que a mulher tem mais? Isso é importante. Por que a mulher tem mais problema que homem? Com o osso. Por que a gente tem mais osteoporose? Porque o tecido ósseo tem receptores estrogênicos, né? A gente tem receptor estrogênico no osso, na sinóvia, na cartilagem, nos ligamentos, nos tendões. E as alterações da perimenopausa, as alterações do climatério, elas são sensíveis nesses tecidos. Então, de cada 5 mulheres que têm sintomas climatéricos, uma vai reportar que os sintomas osteoarticulares são os principais para prejuízo da qualidade de vida. Não sei se você viu essa porcentagem, Patrícia, no que a gente discutiu. Sim. Então, um estudo populacional colocou que 21% das pacientes têm o quadro de dor musculoesquelética como principal limitante nesse período do climatério para elas. Né? E a gente entende também que a terapia hormonal ela pode ajudar naquelas mulheres que não têm contraindicação e que têm sintomas que estão prejudicando sua qualidade de vida. A terapia hormonal pode e deve ser utilizada, especialmente naquele momento da janela de oportunidades, que pode começar antes da parada total da menstruação. Não é obrigado que você pare de menstruar completamente, chegue naquela data da menopausa para considerar uma terapia hormonal. Se a mulher tem sintomas climatéricos limitantes, né, especialmente a instabilidade vasomotora, os fogachos, aquelas ondas de calor insuportáveis, certo? As queixas urogenitais, ressecamento genital, fissuras, queda de libido, prejuízo na relação com o parceiro, essa mulher é uma candidata à terapia hormonal, certo? E é preciso que nós façamos uma revisão da terapia hormonal, especialmente no âmbito da ginecologia, da endocrinogineco, da medicina do estilo de vida, porque o estudo que norteou a questão dos efeitos da terapia hormonal é um estudo antigo, que é o WHI, não é isso, Patrícia? Um estudo foi publicado nos anos 2000 e que provocou uma celeuma muito grande na terapia hormonal, fazendo que muitos colegas desprescrevessem terapia hormonal. Só que nós precisamos ter um novo olhar sobre a terapia hormonal, porque esse estudo do WHI, ele é um estudo que tem divergências metodológicas, não é um estudo 100% fiel, usou populações heterogêneas, fez reposição hormonal eminentemente oral, que, de fato, Hoje, a reposição oral, ela é uma via que, pelo metabolismo de primeira passagem no fígado, ela traz um risco maior de trombose, sim, né? E que hoje existem outras vias para terapia de reposição hormonal. De forma alguma, nós estamos falando aqui em implantes, em chip da beleza. É preciso também que o leigo entenda o que é realmente uma terapia hormonal séria, baseada em evidências, com produtos que já existem no mercado mundial, tá? E que isso é muito diferente do que alguns profissionais têm feito aí de implantar dispositivos ou chips que nós não sabemos exatamente a composição, que não se tem estudos de segurança. Então, uma coisa é uma terapia hormonal embasada para pacientes realmente com deficiência hormonal sintomática. Uma outra coisa é o que se está fazendo de suplementação hormonal, tá? Então, vamos separar o joio do trigo, tá? Então, é preciso rever as indicações e as contraindicações da terapia hormonal sob o olhar das tecnologias que nós temos hoje para tratar essas mulheres. Sim. Hoje, a gente tem muitas das contraindicações anteriores hoje não são mais consideradas contraindicações. Nós temos vias de administração mais eficazes, hormônios mais eficazes, né? Não é o mesmo hormônio que a gente usou. Menores também, né? Então, hoje em dia, há pouca contraindicação para terapia de reposição hormonal, tá? Então, vale a pena mesmo quem está
sentindo sintoma. E detalhe importante, os sintomas começam muito cedo para algumas mulheres. Então, é Eles importante podem que começar você... até 10 anos antes da parada da menstruação. Então, assim, Exatamente. se a Então, média às da vezes você está brasileira é menstruando menopausar com normal. 47, ela pode começar sintomas com 37 anos. Você, É muito cedo, né? você pode estar menstruando normal, tá? E você já está com uma Manifestações queda clínicas importante. de queda, de oscilação nos níveis E às hormonais. vezes você tem muita queixa, as dosagens hormonais estão normais, mas você tem queixas específicas de menopausa, de climatério. Então, nesses casos, a gente indica reposição. Por quê? Isso. Porque os hormônios, eles oscilam muito. A janela de normalidade é muito grande. Então, assim, para você, aquilo ali já pode estar inadequado. E a gente olhar o exame e achar que pela janela do exame não está ainda alterado. Mas se você já tem sintomas específicos, a indicação é de reposição Tratar. já. Tá? Isso. Você não precisa esperar que os hormônios estejam lá embaixo para você começar Não uma precisa. terapia de reposição hormonal. Importante salientar isso porque esses níveis nessa fase podem realmente ser flutuantes e não refletir a privação estrogênica que aquela mulher está tendo de fato, clinicamente. Isso. E você atrasando a reposição, além de você estar tendo sintomas, você está pondo em risco o seu osso. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Com relação à massa óssea, eu queria só fazer um adendo, Patrícia, que assim, eu sou de um tempo que a gente estudava que o tratamento, desde estudante isso, eu não sei se você tinha essa percepção, que o tratamento da osteoporose era feito, era aquela receita de bolo, só pode usar por 10 anos e acabou. Reze para aquela mulher não ter nenhum problema de fratura depois, porque só pode usar por esse tempo. Sim. E a gente vê que a expectativa de vida da população está aumentando. A previsão é que em 2050 sejamos 60 milhões de idosos. Sejamos porque eu serei idosa nesse período. E você também. Então, assim, de cada 3 a 5 pessoas da população brasileira, uma será idosa. É algo nesse tipo aí, ou seja, uma proporção muito grande. Né? Então, estamos sobrevivendo mais. Não podemos mais pensar na osteoporose como 10 anos de tratamento e acabou. E a terapia hormonal, dentro daquela janela de oportunidade, ela pode retardar a necessidade de iniciar um tratamento focado em osteoporose, como um bisfosfonato, um denosumab ou um agente anabólico, né? Então, se a gente está pensando em longevidade, a terapia hormonal ela pode ser feita por um período que vai fazer com que eu só precise usar uma terapia antirreabsortiva ou anabólica lá na frente. Então, eu ganho tempo e melhoro a qualidade de vida daquela mulher, certo? Sim. Alguém perguntou aí se aquela velha história. Faz mais de 10 anos, e agora? Então, a terapia hormonal, idealmente, se a gente consegue flagrar a mulher sintomática, né, com prejuízo na qualidade de vida, nos primeiros 10 anos, maravilhoso, a gente está dentro daquela janela. E a terapia hormonal, ela consegue diminuir o risco cardiovascular, principalmente as vias transdérmica e a via tópica, nesse grupo de mulheres. Mas, se você não encontra mais a mulher naquela janela dos 10 anos e ela continua sintomática, paciente com 65, 70 anos, que tem sintomas vasomotores ou urogenitais, você precisa avaliar melhor o perfil cardiovascular e metabólico dela. Mas se não houver restrição, não é impeditivo que você faça terapia hormonal. E outra coisa, as evidências atuais têm mostrado que você pode estender a terapia hormonal. Aquela receitinha de bolo também de 5 anos, 10 anos e acabou, isso está caindo por terra. Sim. Se a paciente vem melhorando dos sintomas, mantém um bom perfil metabólico, é bem rastreada com relação a possíveis eventos adversos e já se passaram 10 anos, vamos continuar. Essa é a opinião dos endócrinos ginecologistas e isso vai sair no novo consenso da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, que está para sair agora no início de maio. O último consenso da Sociedade Brasileira de Climatério foi em 2018,
né? Então, tivemos muita evidência de muita atualização nesse período e a Sobrac agora vai nos contemplar com um novo consenso de abordagem do climatério no começo do mês de maio. Então, isso vai chegar para a gente de que não precisa só fazer por aquele tempinho e acabou. Se a mulher está tendo benefícios, a gente pode manter com tranquilidade. Sim. Então, não, em resumo, não há contraindicação. Você pode fazer reposição hormonal enquanto ela for útil. Enquanto ela for benéfica, enquanto houver benefício maior que risco, você vai continuar. Exatamente. Se em algum momento o risco supera o benefício, você vai começar a desprescrever, sempre em decisão compartilhada com a paciente. Exatamente. Então, o que é que eu acho interessante, porque o homem, ele não tem ele tem os mesmos receptores estrogênicos. Isso. Ele faz uma andropausa? A andropausa, a privação hormonal masculina é um outro fenômeno, né, que está associado à queda dos níveis de testosterona, que a gente sabe que também tem interferência no osso, certo? Mas os critérios de reposição de testosterona são um outro capítulo na saúde masculina. É importante a gente lembrar, especialmente nos dias atuais, que a mulher é naturalmente hipoandrogênica. Sim. A minha testosterona no exame deu normal. É óbvio, você é mulher. Deu baixa. Você é XX. Deu baixa. Deu baixa. A minha testosterona total e livre foi pedida pelo médico X e deu baixa. Graças a Deus, porque você é cromossomo XX, você é mulher. Não Quando existe a gente pede a testosterona na mulher, normalmente o único contexto em pesquisando... que você pede é na suspeita de um estado hiperandrogênico. Exatamente. Então, A a mulher gente que pede está muito desenvolvendo na síndrome caracteres, metabólica por isso, isso, tá? por Então, conta assim, do síndrome metabólica, hirsutismo, né? SOF. Então, a gente pede muito na acne. Em É sinais de que dermatologista. aquilo ali está exagerado na mulher, que ela está tendo uma manifestação androgênica excessiva. Então, Mas não há indicação de terapia de reposição de testosterona na mulher. Isso é uma falácia, isso traz um risco, né? E muito embora a mídia social esteja aí pipocada de pessoas oferecendo terapias androgênicas, ela tem sim efeito adverso, né? E muitas vezes eles podem ser bobinhos, como um aumento de pelos, mas também podem ser graves, como o risco de infarto, né, de AVC, aumento da incidência de transtornos psiquiátricos, porque isso não está na mídia, né? Isso a emissora X de TV não mostra, para falar um pouco do jargão das pessoas, né? Isso a XXX não mostra. Mas não é raro nós, clínicos, encontrarmos na prática diária. A pergunta aí de Cláudia, viu, Patrícia? Dê uma olhadinha que a gente responde já. Então, não é infrequente encontrarmos no nosso consultório, né, Patrícia? Às vezes, pessoas que já experimentaram a terapia com testosterona e se arrependeram. Tá? Eu tenho uma paciente que eu atendi há uns 10 dias, mais ou menos, que ela fez um mês de terapia androgênica e desenvolveu pelos em excesso nos antebraços, pelos bem espessos e tal, e que ela parou de usar porque não gostou daquele efeito e não reverte mais. Agora ela vai ter que lançar a mão de lasers ou de depilação, mas isso é um efeito isso que é a um meu efeito ver, é tranquilo. cosmético. Mas e quando acontecem outras coisas, né? Então é preciso consultar bem se a conduta desse profissional está dentro do que os recomendam as diretrizes nacionais e internacionais para reposição. Não existe, Cláudia, né, que fez a pergunta aqui a respeito do nível normal de testosterona para a mulher. Não existe uma referência de testosterona normal para uma mulher. A mulher sempre vai ter testosterona baixa. O normal é ter o que baixinho. acontece? Qual é Explica o aí, problema da testosterona na mulher? É porque ele é tão baixo, o nível, que como é que se diz? Os ensaios que nós temos lá, os ensaios laboratoriais que nós temos hoje, eles não são fidedignos. Por quê? Porque é muito baixo o nosso nível, certo? Então, o nosso nível normal é tão baixo que os exames não são fidedignos. Eles são fidedignos para os níveis masculinos, que são muito mais altos, tá? Então, sempre que a gente pede
uma testosterona na mulher, a gente deve estar pensando em alguma alteração que esteja levando a níveis anormalmente altos e não baixos. Porque mesmo que teoricamente houvesse um nível baixo, o exame não ia dar, tá? Vamos supor que você tem aí alguma coisa que não tem testosterona, que a mulher tem testosterona, é pouco, mas tem. Mas se você não tivesse, o exame não ia dizer nada, certo? O exame não ia Porque a ajudar. única indicação, né, Patrícia? A única indicação na literatura especializada para suplementação de testosterona é na suspeita de transtorno do desejo sexual hipoativo, cujo diagnóstico é clínico. Não é preciso dosar testosterona para você estabelecer um diagnóstico desses, e também é um diagnóstico de exclusão, né? É muito sedutor que muitos colegas ofereçam terapias androgênicas diante de queixas que tocam no coração de todo mundo. Quem que não está cansado? Quem que não tem fadiga no mundo de hoje? Que tem, às vezes, a mulher que é mãe, é esposa, é filha, é neta muitas vezes, tem sua dupla, sua tripla jornada. Quem não tem fadiga? Me diga algum de vocês que está assistindo aí que não se sente cansada no final do dia ou no final da semana, né? Quem é que não está indisposta? Quem é que está dormindo bem? Então, são queixas muito frequentes e que acabam alguns colegas relativizando Cai isso, para qualquer coisa. direcionando para uma terapia androgênica. Então, é preciso ter muito bom senso na hora de repor. Até porque, no momento em que um endócrino, um ginecologista prescreve a terapia androgênica para uma mulher pela suspeita de transtorno do desejo sexual hipoativo, se em 3 meses não houver uma melhora dos sintomas, a terapia é suspensa, Suspensa. né? Porque é uma forma de testar terapeuticamente aquela paciente, mas o tempo para avaliar a resposta é curto. Se em 3 meses não teve uma melhora significativa, acabou. Não é isso que está fazendo diferença na vida daquela mulher. E a gente também minimiza a ocorrência de efeitos de longo prazo, tá? Então, não tem indicação, resumindo, não existem, Cláudia, níveis normais de testosterona na mulher, porque naturalmente é baixa pela própria natureza genética da mulher. Ele é tão baixo que não dá para confiar o nível do exame, tá? Exato. Ela também perguntou sobre se é comum entrar na menopausa depois de cirurgia de retirada de útero. Então, pode acontecer alteração da inervação, né? Então, tem uns estudos lá que falam sobre a alteração da inervação das trompas, que pode haver alguma alteração por isso, mesmo que não haja retirada dos ovários. Tá? Então, mesmo sem a retirada dos ovários, pode haver alguma alteração hormonal por causa da inervação das trompas, você ter mexido nas trompas e tal. Mas isso não é para todo mundo, não é assim, não é bem estabelecido. Apenas que quando você retira o útero, né, o fenômeno que faz você perceber clinicamente que a mulher está ciclando, que é a menstruação, você perde esse parâmetro, né? E aí, para a gente observar isso, a gente vai ter que pedir as dosagens de LH, FSH, para avaliar o que está acontecendo, né, dentro dos sintomas da mulher. Né? Mas é interessante lembrar que, assim, os sintomas climatéricos para a mulher que entra na menopausa espontânea, naquela que realmente vai falhando o ovário até parar de funcionar, e as mulheres que precisam retirar os ovários por algum motivo, essas mulheres sentem muito mais os sintomas climatéricos, porque você corta, assim, né? O suprimento hormonal. Então, pode ser um momento muito delicado, ainda mais para as mulheres que precisam retirar os ovários por alguma condição clínica. Né? E assim, a gente precisa abordar a questão da reposição hormonal, porque são sintomas muito prevalentes e que prejudicam muito a qualidade de vida da mulher. Não só com relação à saúde óssea, né? Lembrando que a terapia hormonal, ela, mesmo níveis muito baixos de terapia hormonal, dosagens baixas, podem ter ganhos bem importantes na massa óssea, certo? É importante lembrar disso. Mas, assim, você deixar a mulher privada de hormônios, sintomática, com fogacho, com disfunção sexual, nesse período tão difícil, hoje, com as evidências que temos, é até desumano, né? Porque eles podem impactar muito na qualidade de vida da mulher. Né? Você tem ondas de calor, você se sentir mais irritada, até a questão do aumento da incidência de depressão nessa fase da vida, né? É uma fase também em que muitos filhos, né? Imagine que uma mulher teve filho, a média da brasileira, em torno dos 20 e poucos anos, em que os filhos estão saindo de casa,
Então vem a questão da síndrome do ninho vazio, né? Aquela ressignificação da vida com o parceiro, porque você deixou de ter os filhos em casa e você se encontra de repente só você e o seu companheiro, o seu marido, né? E E que é aí você tá sem preciso. libido, com a Você vagina está sem libido, você ressecada. está indisposta, você está irritada, você sente dor na relação. Então, Imagina, a gente precisa estar mais a par da terapia hormonal para dar qualidade de vida à mulher nesse período. imagina. E mesmo a mulher que tem poucos sintomas, é importante a reposição por causa dos efeitos que nós não vemos, que é osso e coração, tá? Então, às vezes a mulher diz, não, mas eu tenho pouco sintoma. Uma outra coisa que acontece é que muitos sintomas da menopausa, ela coloca na conta Atribui do envelhecimento, atribui ao envelhecimento. Então, eu estou mais cansada por porque conta eu sou mais justamente velha. dessa crença de que é normal envelhecer com dor, né? Ai, Exatamente. depois dos Tudo, 40, acabou-se a tudo fica vida, ruim. todo mundo fica péssimo e É. não tem mais como viver bem depois Então, dos achar que 40, as coisas 45 ruins que anos. acontecem são do envelhecimento e não de alterações que podem ser tratadas, certo? Isso, Então, perfeitamente. isso também é importante. E Uhum. aí, uma coisa interessante que na menopausa, o que acontece aqui, estava pensando, a gente perde a proteção dos nossos hormônios em relação ao coração. Isso. E a mulher fica, em relação ao sistema cardiovascular, nós ficamos como os homens. Os homens são mais sensíveis. O Nosso estrógeno, metabolismo ele melhora a complacência da parede arterial, não é isso, Patrícia? Então, a privação estrogênica da mulher vai aumentar o enrijecimento. Por isso que a partir dos 45, 50 anos, aumenta a incidência de evento coronariano nas mulheres, né? E é por é essa deprivação, um dos fatores é essa deprivação estrogênica. isso. Então, pensar também na terapia hormonal como um protetor para o sistema cardiovascular. E aí a gente tem um metabolismo piorado, porque uma coisa interessante na mulher é que nós temos um percentual de gordura maior, mas nós temos mais dificuldade, mais facilidade para engordar e mais dificuldade para emagrecer. Mas, para nós, a obesidade é menos grave, porque as mulheres tendem a ter uma composição corporal menos ruim. Então, com o processo de engordamento das mulheres jovens, a gente engorda no tecido subcutâneo. Então, nós temos um perfil metabólico mais seguro. A É a gente mulher engorda, tipo pera, né? é, É aquela deposição de gordura tipo é, pera, em que a deposição de gordura ela vai se colocar mais na região do quadril, dos culotes, né? isso, Diferente do padrão de distribuição de gordura que é o masculino, que é mais a androide. obesidade central, Isso. o obeso androide. Só que na perimenopausa existe uma alteração nesse padrão de distribuição. Então, as Aí a gente fica, mulheres passam a ter um aumento da obesidade central, que é fator de exatamente. risco Nós cardiovascular. começamos a ficar menos, Pançudas. a gente começa a ficar menos femininos, vamos dizer assim, nós perdemos nossos hormônios femininos. Então, nós começamos a ter um padrão mais masculino de obesidade, que é um padrão muito mais danoso. Por quê? Infelizmente, Porque a deposição de gordura mais abdominal, ela sinaliza por fora que está tendo um e é aumento por da dentro. gordura visceral, da gordura que está ali ao redor dos órgãos, como o fígado, E como o aí coração. tem um detalhe bem interessante, que é isso aí, é curiosidade que dá pra gente malhar um pouquinho dos maridos. O homem, ele tende a ter uma gordura mais dura na barriga, né? Fazem aquela barriga de grávida. E Bem durinha. bem durinha. E eles malham porque a mulher tem a barriga mole. Só que a barriga mole da mulher significa que aquele tecido, aquela gordura está no tecido subcutâneo. Isso. Então ela é muito mais tranquila. Aquela gordura dura do homem é porque ele é um É balão. mais A, perigosa. a gordura está toda dentro da cavidade abdominal. E ele está distendido, igual realmente uma grávida. Então a barriga do homem ela é muito mais durinha, muito mais perigosa. Tá? Então, Isso. quando o seu marido falar que a barriga dele é dura, não é mole, não sei o quê, você diz pior. Vai Muito morrer pior. mais cedo. Você vai morrer mais cedo. Vai me deixar aqui. A Tem minha isso barriguinha é também. molinha, mas é porque ela é mais segura. Ela tá no Isso. tecido subcutâneo.
onde a gordura deveria estar. Que ela é ela não, menos ruim, né? menos Assim, ruim, não é exatamente. tão boa, ela é Menos menos ruim, ruim do que um padrão de isso. obesidade central. Por quê? Porque a obesidade ela vai ser ruim de qualquer maneira. Embora a gente saiba que, como eu falei no começo, né? Por que que as mulheres que têm o IMC maior, o índice de massa corpórea maior, elas passam mais plenas pela perimenopausa do que as mulheres que não são obesas? Porque A esse conversão. tecido gorduroso, ele ainda tem um pouquinho de conversão de estrogênio, né? Então, na periferia também é produzido hormônio. E isso, de certa forma, ajuda nos sintomas em relação à mulher mais É. magra. Então, Só que a gordura dá outros subcutânea, problemas. ela é reserva hormonal e reserva inflamatória. Certo? Então, a gordurinha não está ali só de enfeite, ela está provocando a produção de substâncias inflamatórias que vão acelerar o processo de desgaste de cartilagem, né? Aumentar a sobrecarga física sobre as articulações, aumentar a incidência de sintomas de artrose de quadril, de joelho, artrose de membros inferiores. Então, de maneira alguma, você vai orientar a paciente que fique acima do peso para a menopausa ser algo mais tranquilo. De fato, nelas parece ser, pelo sentido dos Mas é ilusão. sintomas climatéricos. Mas isso é péssimo sobre outros É. aspectos. Então, resumindo, a mulher obesa, o sobrepeso, ela tem menos fogacho. Tem menos gasto por conta dessa produção hormonal ali, Isso. pequenininha Mas é ainda na só isso, gordura. gente. É só o fogacho que diminui. As outras coisas são problema, hein, tá? São um Aí, problema. Jane está dizendo que tem 50 anos, faz um ano que está na menopausa, não faz reposição. Minha gineco disse que ainda não há necessidade. Olha, eu não sei por que ela disse isso. Porque, assim, necessidade. Se você já está na menopausa, você está atrasada. Então, você tem que perguntar a ela quando é que você vai precisar. Porque se Primeiro ainda tem que não tem. avaliar clinicamente se ela tem sintomas que justifiquem, né, a terapia hormonal. Né? Porque a gente Mas é coloca que porque, a assim, terapia hormonal ela é boa para é, principalmente o foco primário são os são os sintomas sintomas. vasomotores e É, urogenitais. Né? Mas só Então, que hoje, o que é que a gente considera? Mesmo que a pessoa não tenha sintomas, levando em conta os riscos cardiovasculares e ósseos, é é interessante que possível ela faça fazer. reposição. É. Mas, assim, Então, aí tem que indicação ver se ela primária ainda precisa. seria aquela, mas ela pode ser uma indicação adjuvante naquela mulher que já tem um perfil genético de risco para osteoporose, para fratura patológica, né? Tem um histórico familiar de fratura de fêmur, parente de primeiro grau. Chega na perimenopausa ali, a saúde óssea está ruim, você pode ganhar tempo com a terapia hormonal, como eu falei. Para lá na frente você lançar mão de um bisfosfonato, ou de um denosumab, ou de outro agente É, para o tratamento da osteoporose de fato. Então, o que se fala hoje, né? O que é. Não deveria consenso, porque vai sair o consenso ainda. Mas o Já, que já. se tem falado hoje nos congressos e tudo é que a terapia de reposição hormonal ela é válida mesmo para pacientes pouco sintomáticas, devido à proteção das Cardiovascular e óssea. cardiovascular e óssea, certo? Então, mesmo que você tenha pouco sintoma, você acha que não tem sintoma. Se não tem contraindicação, E não tem certo? contraindicação. Isso. E aí uma coisa que já está 8h50, uma coisa que eu Vamos já esqueci de falar, acabar, muito né? Porque depois importante, cai. é a vitamina D. Eu sou dermato, e você sabe minha roupinha, né? Minha roupinha é linda, eu não pego sol. Nós temos o dilema. Patrícia jogando Osso, beach tênis na praia parece uma cortadora de cana, assim. É coberta que você só vê a não, pupila não dela. não vê nada. Não dá para ver nada, porque tá tudo com EPI. Tudo. Só Até dá para ver a as unha do pontinhas pé. dos dedos, porque eu não achei uma luva ainda boa que cubra os dedos. Então, a única coisa que dá para ver é a pontinha dos dedos. E aí a questão da vitamina D. A gente tem um dilema: pele, osso. Por quê? Porque a produção de vitamina D através do sol, ela se dá devido ao VB, que é o pior horário. Mesmo que Traduzindo, fosse é o o sol do melhor pingo do horário, meio-dia que é. faz a gente produzir vitamina E D. mesmo que fosse o melhor horário, não existe para a pele, não existe solzinho bom. Na medicina do estilo de vida, a gente orienta a atividade ao ar livre, principalmente para a criança, porque ó,
miopia. Miopia tem uma correlação muito importante com criança que não tem vida ao ar livre, tá? Então, a vida ao ar livre, o brincar ao ar livre, ele é muito importante para a visão. Para Tanto saúde visual. que, saúde visual, é interessante que, eu não lembro qual é a tribo, é esquimó, eu acho. Não sei qual tem uma tribo lá, que os avós, nenhum usa óculos. Só da presbiopia. Mas quase todas as crianças usam. Porque os avós foram criados ao ar livre e as crianças indoor. Tá? Então, miopia e astigmatismo são doenças muito mais prevalentes hoje em dia do que foram antigamente. Ainda bem, né? Porque antigamente não tinha óculos. Então, existem algumas doenças que nós chamamos de doenças do descompasso evolutivo. Miopia, obesidade, insônia, qual é outro? Depressão, mas nem tanto. Insônia, bem, me lembro de miopia, obesidade e insônia. São doenças que ocorrem por um descompasso entre a nossa evolução como espécie e o nosso ambiente hoje. Então, a insônia é muito mais prevalente hoje porque nós temos muita luz. Então, a gente tem pouca luz de dia, muita luz à noite, isso descompassa todo o nosso ciclo circadiano. Isso. A obesidade é óbvia, né? Nem se fala, alimentar, sedentarismo, é muito mais complexa tecnologia, do que essas outras. Né? Hoje você não levanta nem para trocar o canal da TV. A miopia, a gente tem um fator simples, que é realmente a vida ao ar livre. Mas a obesidade é muito mais coisa, tá? E a osteoporose também não deixa de ser mais prevalente hoje em dia, até porque a gente vive mais e o sedentarismo maior. Para você ter uma ideia da gravidade do sedentarismo hoje entre os jovens, que é onde a gente consegue a nossa reserva óssea, a força de preensão palmar, dinamômetro, que ela é um padrão, ela é um sinal importante para a longevidade. A gente faz essa avaliação de idoso. Nos jovens, hoje, ela é 30% menor do que foi quando ela foi avaliada na década de 80. Tá? Então, nós temos hoje realmente jovens mais fracos, fisicamente. Pior desempenho muscular. Pior desempenho muscular, tá? Então, isso é muito grave, porque você imagina que essas pessoas elas vão continuar sedentárias. Isso é uma bola de neve, porque, por exemplo, nossa geração, ela se tornou sedentária pelo menos na idade adulta. Então, nós conseguimos, pelo menos, fazer uma pequena reserva óssea. As gerações mais jovens, elas são sedentárias desde a gente brincou na rua, né, Patrícia? Então, a gente tinha pelo menos esse momento aí de ar livre, de interação com outras pessoas. Então, a gente e os nossos filhos não têm. É complicado. Então, eles começam a ter baixa exposição solar na infância e mantém na idade adulta, não porque se preocupam com a pele, como eu, mas porque simplesmente não tem atividade ao ar livre. Então, na medicina de estilo de vida, a gente orienta a atividade ao ar livre. Ela é importante para o ciclo circadiano, para o desenvolvimento ocular, mas a exposição do sol na pele não é benéfica em relação ao fotoenvelhecimento. Existem alguns estudos mostrando várias outras coisas além da vitamina D. Então, por exemplo, nós temos o hormônio, que é o hormônio melanocorticotrófico, que é por isso que, por exemplo, você pode cobrir o rosto à vontade, minha filha, mas se você bronzear o dedinho do pé, o melasma piora. Por quê? Sei bem como é isso. Por causa desse hormônio. Só que esse hormônio, ele não faz só pigmentação da pele. Então, ele é uma sinalização, ó. Meu dedinho do pé tá pegando o sol. Então, todo mundo aí, pigmente, porque o sol tá chegando. Não é só isso. Ele é um hormônio que causa diminuição do apetite. Ele não é super potente, mas ele diminui o apetite. Então, é um dos hormônios hiporexígenos que nós temos. Existem até alguns estudos para ele ser usado de outra maneira, para fazer análogos e outras coisas. Então, não é só a vitamina D que o sol faz a pele produzir e que é benéfico. Mas a gente sabe
que não há nada mais danoso para o envelhecimento da pele que o sol. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. As várias coisas que a gente ainda não sabe que o sol faz a pele produzir, que podem ser benéficas e que a gente está deixando de receber, não por proteção, por sedentarismo, certo? Porque mesmo com toda aquela minha proteção Mega Blaster, que eu vou para... Eu ainda acabo pegando um pouquinho de sol. Por quê? Porque eu tiro a máscara para conversar, certo? Os dedinhos tá pegando. Tá pegando sol, é Eu, verdade. eu caminho às vezes, entendeu? À tarde eu vou. Então, assim, a atividade ao ar livre, por mais que você proteja a pele, acaba você pegando um pouquinho de sol. Quando você não tem atividade ao ar livre, mesmo que você não proteja a pele, como é que vai fazer para pegar, né? Para ter essa parte benéfica. Então, assim, não há orientação de exposição solar específica. Por exemplo, vou pegar sol. Não, isso aí não é indicado. Nem para aumentar a vitamina D. Para nada. Agora, vou jogar futebol, vou jogar beach tennis, vou caminhar, vou correr. Isso sim, com fotoproteção. Vai ser suficiente para você ter a vitamina D total? Talvez não, mas aí você tem que pesar. O envelhecimento cutâneo leva também a câncer de pele, não é só feio. Ele leva a câncer de pele e tal. Então você tem que pesar o risco de câncer de pele e a baixa da vitamina D. Então, na dermatologia, a gente não orienta exposição solar. As outras especialidades médicas também têm começado a não orientar mais, que antes era uma briga. O pediatra mandava pegar sol, hoje não manda mais. Eles mandam. Porque o sol que faz a gente produzir a vitamina D é o sol das 9 da manhã às 3 da tarde, né? Que é o Que é da predomínio insuportável. da radiação UVB, que é o mesmo sol que vai ser um fator de risco para o câncer de pele. É assim, Patrícia? É. E hoje O a gente tem solzinho cedo solzinhos, também faz mal também causa câncer de pele. mas Mas o tem o sol, benefício da questão do combate ao isso, sedentarismo, né? A é, exposição ao solar ela é importante para o ciclo circadiano, é. então tem seus benefícios. Mas de Mas não se meio-dia, recomenda ir de tomar meio-dia. sol para adquirir vitamina D. Até Quem é que porque a vai? gente tem na farmácia aí por valores mais Bem baixos, acessível. né? É possível a gente suprir essa carência de vitamina D com a suplementação para aqueles pacientes que precisam, né? Lembrando que existem valores de referência para a vitamina D associados à saúde óssea e que não faz sentido colocar níveis a mais de vitamina D como proteção a mais. Não é assim que funciona. Então, níveis de vitamina D acima de 70 não são recomendados por nenhuma sociedade médica e podem trazer consequências graves, como hipercalcemia, insuficiência renal, calcificação coronariana acelerada e infarto. Eu já atendi um paciente no UTI de um hospital aqui de Natal que infartou com níveis de vitamina D acima de 250, porque fazia um certo protocolo de tratamento para uma doença autoimune com doses cavalares de vitamina D. E isso quase custou a vida dele. Isso não é raro. Se vocês conversarem com intensivistas do país inteiro, com médicos de pronto-socorro do país inteiro, quiçá do mundo, vocês vão saber que essa questão da vitamina D excessiva, ela pode fazer mal. Mas isso, o coleguinha que está prescrevendo não vai lhe mostrar, tá? Então, é possível ter equilíbrio em tudo nessa vida. A vitamina D para pacientes jovens sem fatores de risco para baixa massa óssea acima de 20 está ok. Em pacientes com risco para baixa massa óssea, pacientes com osteoporose, pacientes acima de 50 anos, acima de 30 também está ok. Se o paciente não tem esses níveis, a gente vai suplementar por um período e depois deixar uma dose de manutenção. Mas não há necessidade de você ir para o sol pegar vitamina D, até porque a síntese da vitamina D na pele, a Dermato fala melhor que eu, também sofre influência da idade, do fototipo, né? Então, a minha produção vai ser diferente da produção de um idoso, se eu me expuser ao sol com ele, ou de uma criança, tá? É. Então, Idoso cuidado com, praticamente não produz vitamina D mais. cuidado com Aquela pele, excessos. aquela pele fotoenvelhecida não produz mais. Se a pessoa quiser
expor alguma área do corpo, por causa dessa história do hormônio melanocorticotrófico, por outras coisas, inteligência, gente. Para que a gente vai expor rosto, colo e braço que já vive pegando sol toda hora? Então, essas áreas aqui têm que ser sempre protegidas. Rosto, colo e braço. Porque são as áreas que o sol sempre pega e que sempre vão sofrer mais. Tá? Então, tenham cuidado com essas áreas. Vão fazer atividade ao ar livre? Manguinha. Bota Camisa aquela com proteção, camisa né? de proteção, Fator porque 50, sai mais barato que o protetor solar, do que é passar o mais protetor. eficaz, tá? Então, é bem, é bem melhor você usar a roupa. Eu boto aquela roupa ali de estivador, porque é muito mais prático e eficiente. Se eu fosse E colocar mais protetor barato, solar, lavou, continua lá protegendo, né? Continua se tendo eu fator fosse colocar 50. protetor solar, eu ia usar quilos de protetor solar e não protege o suficiente. Você imagine um creme proteger de uma radiação. O uso do protetor solar, gente, é para o dia a dia, para uma exposição pequena, para uma hora que você não pode usar a blusa. Sempre que for possível usar a blusa, use-a. Sai mais barato, mais prático, você bota, tira rápido, certo? Então, usa a roupa. Atividade ao ar livre é excelente, mas com fotoproteção. Se a sua vitamina D for baixa, mesmo com alimentação adequada, com atividade ao ar livre, com fotoproteção, a gente suplementa, certo? Mas expor o solar, eu vou pegar sol para pegar vitamina D. Não faça isso, tá? Pelo amor de Deus. Patrícia, acho que já tá bom da gente concluir. Já Daqui a acabou. pouco a gente é cancelada aqui É uma hora, É, né, que pode ficar. ele deixa geralmente um pouquinho mais. Faça suas Ele considerações vai, vamos finais embora, aí. porque senão ele apaga tudo. Eu morro de medo de perder a live, meu Deus, gente. Tem que ficar deixar salva. Não é possível. Eu deixo salva e coloco no YouTube, tá, gente? Então, quem quiser rever em um e-mail, que eu adoro assistir coisa toda em um e-mail, de velocidade. Aí você pode ir no YouTube, tá? E vai Muito ficar aqui também no obrigada, Instagram, né, na Priscila. sua página, Patrícia? Vai E eu deixar deixo no YouTube também. aí, né, também? Deixo aqui Ótimo, também, maravilha. deixo no YouTube. Se o Eu Instagram que não me agradeço, viu, a atrapalhar, oportunidade de ter trazido esse assunto. Gosto muito de falar de envelhecimento, né, saudável. Puxo muita sardinha para o lado da massa óssea, da massa muscular, porque, assim, se a gente não tiver o esqueleto, a estrutura, né, para viver bem, para manter independência funcional, pouca coisa vai dar certo lá na frente. Então, poupança de músculo, poupança de osso e viver fazendo o básico bem feito. isso mesmo. Tá bom? Muito obrigada. Um Obrigada a todos abraço vocês. Obrigada, e até a Tarsila. próxima. Boa noite, gente. Tchauzinho.